Essa é a desculpa que o paciente mais te dá na hora de desmarcar a consulta no seu consultório. Você vai cair nessa? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, clicando nesse botão que está escrito aqui na tela, inscrever-se. Assim você não vai perder nenhuma das estratégias para você também dobrar o faturamento do seu consultório, atraindo pacientes high ticket. A maior desculpa que o paciente dá na hora de marcar a consulta é: ai, surgiu um imprevisto, avisa o doutor ou a doutora que eu não vou poder ir. Você já deve ter passado por isso alguma vez no seu consultório, não é? E o pior é que o paciente não tem ideia do quanto ele tá te prejudicando, fazendo uma bagunça na sua agenda quando ele faz isso. E o pior também é que ele não tem nem noção que isso não é um caso isolado, que tem vários outros pacientes que fazem isso. E aí, às vezes, também o mesmo paciente marca, desmarca, ele acha que ele não tá te prejudicando, que não tem problema. Mas isso vira uma bola de neve no seu consultório de desmarcação e aí vira um problema grande para você e seu faturamento. O paciente realmente não tem a menor ideia que você fica cheio de buraco na sua agenda. E eu tenho certeza que, como você também valoriza o tempo dos seus pacientes, você também se preocupa em atender ele na hora, ele também tem que entender que ele tem que fazer a parte dele, não é? Que ele também precisa seguir os combinados do seu consultório, que ele também precisa cumprir com o horário que ele combinou para consulta e não ficar desmarcando de bobeira da cabeça dele. E agora você já deve estar ansioso, ansiosa, perguntando: tá bom, Nanda, como é que eu resolvo isso? Você que tá aí vendo o seu faturamento do seu consultório escorrendo pelo ralo. Você aí que também tem dificuldade de preencher esses buracos na agenda, não sabe mais o que você faz para o paciente entender que não dá para ele faltar, a não ser que seja uma ultra emergência. Eu sei que eu vou falar agora é um pouco polêmico, isso deu até o maior fuzuê lá no meu canal no Instagram, só que eu sendo paciente, eu te garanto, funciona. Essas estratégias que eu vou passar a seguir vão acabar com esse problema se você usar elas do jeito certo, se você mostrar para o seu paciente que não é ok ele ficar assim desmarcando em cima da hora, e se você aprender a mostrar para ele o quanto que isso te prejudica, para ele ficar sem graça. E tudo que você precisa fazer é falar a língua dele para que fique claro. Agora, é óbvio que existem exceções a essa regra, tá? A esse script aqui que eu vou te passar agora. Porque é claro que existem vários scripts diferentes para situações diferentes, tá? Mas vamos resolver esse problema agora aqui com um dos scripts do método consultório high ticket, para você blindar a sua agenda de atrasos, de remarcação, de paciente dando desculpinha. Esse problema vai ficar no passado e os pacientes vão parar de desrespeitar a sua agenda. Então, o primeiro script, quando o paciente tenta desmarcar, você ou sua secretária, sua assistente virtual, se você tem uma assistente virtual ou secretária no seu consultório, vai falar assim: nossa, mas desmarcar, você tem certeza? Realmente aconteceu mesmo uma emergência? Porque a agenda do doutor ou doutora fulana, e fala o seu nome, né? Tá super concorrida, tá difícil conseguir o horário, os pacientes não desmarcam por nada. Você tem certeza que você quer desmarcar? Não é melhor você resolver isso logo? A primeira coisa que você vai falar é essa. Por quê? Deixa eu te explicar agora um pouco aqui o lado da gente paciente. Você acha que a gente quer ir no seu consultório? Você acha que a gente fala: ê, hoje tem consulta, uhul! Olha, a não ser que seja um desejo estético, né? Muito assim, eu vou realizar um sonho da minha vida. A gente não quer ir no consultório. A gente tem medo de que você vai dizer alguma coisa pra gente que a gente não sabe que a gente tem, referente à nossa saúde. A gente sabe que a gente vai gastar dinheiro. Se for uma coisa estética, pode até ser um desejo nosso, mas a gente não sabe quanto vai custar, não sabe se vai ser mais caro que vai imaginar. Então, ou seja, a gente inconscientemente, nós pacientes, acorda, né, pra isso, porque eu acho que ninguém fala isso, né, pra você diretamente, você que é profissional da saúde, mas acorda, a gente não quer ir no seu consultório. Então, às vezes, a gente inconscientemente, a gente fica adiando. Não, vou levar a vovó no jiu-jitsu, hoje eu não vou poder ir porque eu tenho que lixar minhas unhas. A gente inventa uma desculpa para nós mesmos, para ficar empurrando com a barriga e deixando para depois, porque é desconfortável pra gente, paciente, ir pro seu consultório. Desconfortável, ou em termos de dor mesmo, física, ou financeiramente. Então, se você já usar esse script aqui no início e já falar: olha, tem certeza que você quer deixar isso para depois, você não vai conseguir, dar essa ideia de que depois vai ficar difícil conseguir a consulta de novo, vou fazer esse tratamento, a pessoa já pensa: tem razão, tô sendo, né, o que vai adiantar eu deixar para depois, só tô sendo irresponsável aqui, eu só tô empurrando com a barriga. Então você já tem uma chance com esse primeiro script, principalmente do jeito que você falar. Se você falar desse jeito, se for no telefone, é melhor ainda, tá? Tudo por mensagem não tem tom, então pelo telefone é muito melhor. Com esse tom de voz que eu usei aqui, a pessoa
já fica pensando duas vezes, fala, ah, não, melhor resolver isso logo mesmo. Até porque ela pode até ter surgido outro compromisso, né, outra coisa que ela não pode ir na consulta, mas não é melhor ela cancelar ou, né, adiar esse outro compromisso em vez da consulta? A gente não tá falando aqui de ir no cabeleireiro fazer a unha, não. A gente não tá falando aqui de ir lá colocar cílios postiços, perna de aranha. A gente tá falando da saúde do seu paciente, tá? Então, não tenha medo de falar essa frase e de, né, tentar dar uma convencida, uma conscientização. Eu chamo isso de conscientizar o paciente para que a prioridade é a consulta e não essas outras coisas que surgiram. Agora, é lógico, se for uma mega exceção, né, o paciente falar que ele realmente teve uma emergência, filho, com um familiar ou com ele mesmo, aí tudo bem, você não vai insistir. Mas a maioria das vezes não é. É desculpinha do tipo, vou levar a vovó no jiu-jitsu. Então já coloca logo esse script, fala de um jeito, assim como eu acabei de falar aqui, de um jeito educado, mas incisivo, até porque você é advogado de defesa do paciente, né? Se você não lutar pela saúde dele e pela responsabilidade dele de ir na sua consulta, quem vai fazer isso? Quem? Ninguém. Ele vai ficar deixando para depois e ele mesmo se enrolando, porque nós pacientes, nós somos crianças de 6 anos de idade, tá? E isso se aplica quando vem a sua consulta, isso se aplica quando fazer o tratamento. A gente fica deixando as coisas para depois, não tem jeito. Então, dá essa sacudida com esse primeiro script, que geralmente esse já funciona. Agora vamos à segunda situação, que também, infelizmente, em vários consultórios é comum, quando você ainda não tem a jornada do paciente high ticket, você ainda não aplica o método consultório high ticket e você tá um pouco pipa voadora no seu atendimento e seu paciente ainda não entendeu que ele precisa respeitar os seus horários também. Agora vamos dizer que o paciente ou falta sem avisar ou que ele tá atrasado ainda e a secretária pode pegar, se você tem uma secretária, uma assistente virtual no caso, ela pode pegar e entrar em contato com o paciente falando assim, principalmente se tu faz assim uns 20 minutos que era para ele ter chegado, uns 30 minutos, pode falar isso aqui. Vamos dizer aqui que o nome da paciente é Maria, tá? A secretária vai falar assim, pegar o telefone, né, e ligar e falar: "Oi, Maria, você já tá chegando? A doutora ou o doutor fulano, né, o nome aqui da doutora, já tá pronta para te atender." E por que a secretária ou assistente vai falar isso? Porque se a pessoa tiver pensando, né, ou ela furou, ela esqueceu tudo, ela vai ficar muito sem graça, tá? As pessoas não querem ser vistas como mal educadas, gente que não é legal, gente que não respeita os outros. A pessoa quer ficar bem na fita, né? Isso é uma condição da natureza humana. Então ela vai se sentir muito mal que ela ou não avisou que ela ia faltar, ou que ela realmente, né, esqueceu, e ela vai ficar tão sem graça que a chance dela achar que é tranquilo e que ela vai fazer isso de novo não vai mais acontecer, tá? Você tem que deixar o paciente que esqueceu ou que está atrasado sem graça, ele entender que isso não é normal no seu consultório. E aí, uma das duas situações vai acontecer. Ou a pessoa vai falar: eu já tô chegando, não, desculpa que eu estou atrasada, não sei o que, não. Se ela falar que ela vai atrasar muito, você vai remarcar a consulta dela para você mostrar com ações, tá, que no seu consultório não dá para a pessoa chegar 1 hora, 2 horas já não funciona assim, porque isso vai prejudicar a sua agenda inteira do resto do dia e outros pacientes. Então ela tem que já ser treinada, ela tem que ser já entender que a banda não toca no seu consultório assim. Agora vamos dizer, se na hora da secretária ligar, né, ou mandar uma mensagem, a pessoa falar: ai, nossa, não, surgiu aqui um imprevisto, e falar que ela não vai. E aí geralmente o que acontece aqui é que a pessoa vai e dá uma desculpa, né? Ah, surgiu um imprevisto, não sei o quê, porque na verdade ela esqueceu. Ela não vai falar um motivo claro. Se ela não falar, o que a secretária ou você vai dizer? Nossa, fulana, fala sempre o nome da pessoa, né? Ou fulano, eu tô preocupada, aconteceu alguma coisa? Aqui no consultório é muito raro os pacientes faltarem, ainda mais em cima da hora, porque é difícil conseguir horário com o doutor. A gente sempre fica muito preocupado quando alguém falta. Aconteceu uma emergência, tá tudo bem com você? Por que você vai falar isso e perguntar se tá tudo bem com o paciente? Porque você já fala através desse posicionamento que não é comum outros pacientes ficarem faltando, desrespeitando o horário, e aquela pessoa o quê? Se sente mal. Não tenha medo de falar essas frases. A gente não tá falando aqui da pessoa ir na esquina comprar um sapato, comprar um todinho, um pão de queijo. A gente tá falando de uma consulta com um profissional da saúde, você que cuida aí da nossa saúde mental, da nossa saúde física, ou dessa parte estética que tantas pessoas sonham, não importa. É uma consulta, não é uma brincadeirinha, uma coisa que não faz a menor diferença ser
deixado para depois. Fala isso, você vai ver os seus horários se organizando muito mais, tá? Você vai ver que a sua agenda fica muito mais organizada, que os pacientes vão ficar sem graça e eles vão parar de chegar atrasados e vão parar de faltar. Inclusive, se tiver algum paciente ali esperando, né, na sala de espera e ouvir a secretária falando isso, né, com alguém no telefone, já fala, nossa, aqui, né, realmente as coisas são diferentes. É muito importante você se posicionar dessa maneira para que você atraia paciente high ticket, para que você dobre o faturamento do seu consultório trabalhando menos e eliminar aqueles pacientes sanguessuga do seu consultório. E aí tem alguns profissionais da saúde que mandam esse tipo de comentário lá para mim no meu canal, no Nanda Mac Vendas, né, no Instagram. A doutora Patrícia escreveu assim: na primeira consulta já consolidamos um acordo verbal onde cabe ao paciente de marcar a sessão com 12 horas de antecedência, caso não, a sessão será cobrada. Eu fiz um conteúdo, um vídeo aqui no meu canal só sobre cobrança antecipada, sobre penalizar o paciente que faltou com cobrança. Isso não é bem visto por nós pacientes. Isso pode fazer com que nós pacientes não voltamos no seu consultório. Então, usem esses scripts, sigam a jornada do paciente high ticket, estude aqui o método consultório high ticket, que você não vai precisar fazer esse tipo de cobrança que é de forma punitiva ou de forma antecipada, porque isso causa um problemão e fora que é visto como antiético por vários conselhos de profissionais da saúde. Então, toma cuidado com isso e se você quer entender mais a fundo desse assunto, só assistir o vídeo que tá aqui no meu canal, tá? E é lógico, existem vários outros scripts, várias outras maneiras de lidar até com crises no seu consultório, se tá algum problema com o paciente, que vão fazer com que você atraia paciente high ticket e dobre o seu faturamento sem trabalhar mais para isso, sem ficar lotando sua agenda com mais de 15, 20 pacientes por dia, tá? Você trabalhando menos e ainda sem se expor na internet, sem fazer blogueiragem, se você não quiser, se não é a sua praia. E eu vou falar mais sobre esse assunto, tanto quanto sobre outros aspectos da jornada do paciente high ticket no próximo vídeo. E não se esquece de clicar aqui no botão subscribe ou se inscrever aqui no canal. Você quer também saber como dobrar o seu faturamento atraindo pacientes high ticket, assim como centenas de consultórios já dobraram, triplicaram o faturamento só no último ano. Então não deixa de se inscrever na Semana Fature o Dobro Consultório High Ticket. É meu evento que é 100% online, 100% gratuito, exclusivo para profissionais da saúde, onde eu vou te mostrar o caminho para você também dobrar o seu faturamento do seu consultório sem fazer blogueiragem, se você não gosta, e é óbvio, trabalhando menos. Então clica no link que está aparecendo aqui embaixo do vídeo e se inscreva agora.